Olá pessoal, tudo bem com vocês? Júlio Mendes, estamos aqui no canal Easy Power Apps e hoje vamos falar um pouco de como a gente consumir dados dos correios através do Power Apps, ok? Eu vou fazer uma sequência de alguns vídeos aqui ensinando o consumo de dados de outras fontes através do uso das APIs, que é um recurso que nos auxilia e nos ajuda bastante no desenvolvimento das aplicações, ok? Então, vamos lá então, vamos colocar a mão na massa? Aqui no Power Apps, eu vou precisar primeiramente construir um Custom Connector, tá? Um conector customizado, porque Correios não tem um conector já desenvolvido pela Microsoft, mas graças à maravilhosa ferramenta do Power Apps conseguimos criar conectores customizados. E para isso nós vamos usar uma API gratuita do governo. Do governo não, uma API gratuita das informações do correio, ok? O correio hoje tem as suas informações de web service com uma API gratuita, porém precisa de cadastro, precisa de validações de convênio e entre outros é um pouquinho mais complexa. Eu vou deixar a descrição desse documento na descrição do vídeo, ok? Mas para isso nós vamos usar uma API, né, de um endereço chama api-cep.com. É uma API gratuita, tá? Ela atende bem as solicitações. Porém, se for algo mais complexo, sugiro fazer pela API do governo, tá? Dos Correios, tá? Então aqui nós temos informações dela, ela não tem limitação, pelo menos na documentação não fala de limitações. É uma API simples, não necessita de autenticação, tá? A gente só manda a informação do CEP e ela retorna as informações para a gente, tá bom? Aqui os parâmetros, as maneiras, como ele retorna para a gente, tá? Ela tem a possibilidade de uma URL absoluta ou de uma URL relativa, tá? Aqui vem um exemplo. Para o Custom Connector, nós vamos usar uma URL relativa, ok? Então vamos lá para o Power Apps. Aqui no Power Apps, dentro de Dataverse, conectores personalizados, nós vamos construir um conector aqui, ok? Um novo conector. Então nessa tela aqui, nós vamos aqui, ó, novo conector personalizado. Eu posso criar um conector do zero, eu posso criar um conector através de alguns serviços do Azure, eu posso importar um arquivo OpenAPI, eu posso importar um OpenAPI de uma URL específica, eu posso importar do Postman, que é uma ferramenta maravilhosa que nos auxilia aí nos testes das APIs, ou podemos importar do GitHub, ok? Para esse vídeo nós vamos usar criar do zero. Eu vou dar o nome para minha API, eu vou chamar ela de consulta CEP e vou continuar. Na primeira tela, nós vamos preparar o visual da API, sendo possível eu carregar uma logo e modificar o fundo dela. Então o fundo eu vou colocar em branco, tá? Eu vou inserir a cor aqui em hexadecimal. Eu vou carregar uma logo, eu tenho uma logo aqui do correio que eu fiz o download. Ok? Já deixei o conector com a minha cara. Eu posso aqui descrever uma descrição, né? Colocar uma descrição para esse conector. Então eu vou colocar aqui, ó, consulta dos CEPs. Ok? Qual vai ser o esquema? Se ele vai usar HTTPS ou HTTP. A maioria dos conectores nas APIs utilizam o HTTPS, que é uma conexão segura, ok?
Então aqui, nesse primeiro campo, eu vou colocar o host, tá? Que é o caminho. Ele até dá um exemplo para a gente, ó, api.contoso.com. Voltando lá na documentação, neste primeiro campo, eu vou copiar apenas esta parte aqui, ó, da URL. Vou dar um Ctrl C, vou voltar lá no Power Apps, e aqui vou dar um Ctrl V, ok? A base da URL é a continuação sem o parâmetro. Vamos voltar na documentação. Parâmetro é o que eu vou passar para a consulta, que é este final aqui, tá? Aqui a base da URL é a ação com o seu formato, tá? Então eu vou copiar, dou um Ctrl C aqui, volto aqui. Veja que a barra já está ali fixa, eu não preciso inserir uma novamente, basta simplesmente eu dar um Ctrl C aqui e copiar. Então, eu já informei o meu esquema, farmei o host e a base da URL. Eu vou dar um avançar, clico aqui em segurança. Na próxima tela, ele vai me solicitar que eu fale, opa, essa API precisa de uma autenticação? Ela tem algum nível de segurança para que eu consiga obter a informação? Para essa em específica, não. Porque é um dado público, qualquer um que mandar um CEP lá vai conseguir o retorno da informação. Mas, porém, a nível de conhecimento para vocês, tá? Nós podemos ter uma autenticação básica, que é a nível de usuário e senha, através de uma chave que é fornecida pela API, né, pelo detentor da API que eu vou estar conectando. Ele me dá uma chave, eu vou selecioná-la aqui e armazenar, ou através de um authentication, tá, na qual eu solicito e ele me retorna uma informação de autenticação, e quando eu fizer a conexão eu preciso passá-la para conseguir consumir os dados. Nesta específica, nós não vamos ter autenticação. Então, basta selecionar, vou para a próxima etapa, que são as definições. Aqui na definição, antes de eu começar a criar esse conector, eu vou clicar aqui, ó, para ele salvar as informações para mim, tá? Então, ele vai criar o conector já com as informações básicas que eu já fiz até o momento, ok? Ele está carregando o conector padrão, né? Ele já fez a conexão, já está armazenando todas as informações. Vamos aguardar um pouquinho. Ok. Conector criado. Agora aqui, nessa tela, nós temos aqui 3 opções, que vai variar muito de tipo de conector para conector que eu estou criando, tá? Em si, as ações, ela é padrão para tudo. É o que o conector vai fazer, tá? Eu posso, dentro de um conector, ter N ações. Então, eu posso vir aqui e colocar mais uma nova ação, ok? Para cada ação, ele vai fazer uma consulta. Então, vamos aqui, ó, vamos criar uma nova ação. Ele vai abrir aqui para mim um resumo. É uma descrição resumo, eu vou colocar o mesmo nome do conector, tá? Consulta CEP. Uma descrição breve que eu posso colocar, então eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó, consulta CEP. E o ID da operação é o ID da ação que eu vou fazer, tá certo? Nessa aqui, eu vou só deixar CEP, tudo maiúsculo, que é a minha consulta do CEP. Logo em seguida, ele me fala, opa, esse conector, essa ação que ela vai estar visível a todos? Ela vai estar visível apenas para um grupo ou ela não importa, tá? Então, a visibilidade que eu falo aqui é para quem ele vai aparecer. Eu não vou estender muita explicação em cima nesse vídeo, porque senão a gente vai estender muito, mas aqui, se eu clicar aqui em Saiba Mais, ele vai abrir uma documentação da Microsoft bem explicativa, tá? Para esse aqui eu vou deixar none, por quê? Porque vai aparecer para todos os usuários. Qualquer desenvolvedor vai poder utilizar esta ação dentro desse conector meu, ok?
Aqui em solicitação é o que eu vou mandar solicitando para a API. Eu vou mandar o quê? Uma ação de GET, que é uma que eu estou solicitando informações, tá certo? Então, eu vou aqui marcar GET, ele vai me pedir a URL, ok? Aqui na URL, como nós estamos fazendo um conector, ok? Que não precisa de autenticação e ele usa um parâmetro na sua URL, quando eu voltar aqui na documentação, ok? Aqui na documentação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso copiá-lo desde aqui, ó, desde o code, sem o igual, tá? E vir até o HTTPS. Por quê? Ele automaticamente, a partir da interrogação, ele vai entender que o que for para frente é parâmetro e já vai determinar isso lá na minha Custom Connector, certo? Então eu copiei lá, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, vejo que o importar ele já habilitou, eu vou clicar aqui em importar. Ele vai mostrar para mim a estrutura e veja que o code já entrou como um parâmetro de consulta. Ótimo, não preciso fazer mais nada aqui. Agora o que eu vou? Eu vou configurar a resposta. Quais são os dados que eu vou ter de resposta que a API vai retornar para mim? Basta eu dar um clique aqui, ele vai entrar dentro da parametrização e eu vou clicar aqui, ó, importar. Aqui eu vou importar o corpo. Onde eu tenho esse corpo? Lá na documentação da API, se eu descer aqui, ó, eu tenho aqui o corpo, ok? Vou copiar, posso copiar com um dado mesmo, não tem problema, ele não vai assumir isso como padrão, ele só vai pegar a estrutura para mim, tá? Então, ó, volto aqui, venho aqui, dou um Ctrl V, ele montou a estrutura para mim, eu dou um importar. Veja que ele trouxe já os campos que ele vai trazer para mim, ó. Ok? Ele mesmo já formatou para mim. E, inclusive, aqui embaixo já até validou para ver se a estrutura está correta. O verdinho já marcou aqui, ó, isso quer dizer que está validado. Eu vou para a próxima etapa. Na próxima etapa, como ali na descrição já diz, é uma versão preliminar, eu posso, em linguagem C#, configurar algumas ações que ele possa fazer com as informações que se retornam. Para esse em específico eu não vou fazer, tá? Então, vamos para a aba testar. Aqui na aba testar nós temos uma particularidade. Por quê? Porque primeiro nós precisamos aqui atualizar o conector. Clico em atualizar. Ele vai salvar agora as definições que nós fizemos lá, ok? Vamos aguardar, ele está terminando de salvar as definições. As definições foram salvas corretamente, porém, eu não consigo testar ainda porque eu não tenho uma conexão default criada para esse Custom Connector. Como é que eu faço aqui? Eu vou clicar aqui, ó, nova conexão. Ele automaticamente já vai pegar toda a configuração para mim e vai só pedir para mim clicar aqui, ó, criar. Veja que ele já criou aqui para mim a conexão, ok? Eu tenho uma conexão aqui anterior aqui, ó, eu posso até excluir ela aqui. Ela está sendo excluída lá, tá? Ele já criou aqui para mim a conexão. Eu não preciso mais me preocupar. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, ó, conectores personalizados. O meu conector já está criado aqui, ok? Eu vou vir aqui, ó, simplesmente vou editar ele aqui para mim o quê? Para me testar. Agora eu quero testar, Júlio. Então ele traz a primeira, eu vou avançar até a etapa de teste. Ó, fecho, avanço. Estou na etapa de teste, onde eu voltei.
Vejam que a conexão já criou aqui. Agora eu consigo simplesmente aqui e colocar um CEP válido. Vou fazer um teste aqui com 04678986. Não sei se esse CEP é válido, tá, gente? Vamos aguardar, porque até mesmo a gente já vê quando ele não fizer, ele já vai retornar um erro para a gente, tá? Vamos testar a operação. Ele executou com sucesso. Vamos ver o retorno. Ó, esse retorno, CEP não encontrado. Veja então que eu já tenho também a mensagem quando o CEP não é encontrado. Eu já posso trabalhar isso lá na minha app também, ok? Mas vamos colocar um CEP válido agora, aqui. Vou colocar um 12, 241, 100. Eu sei que esse CEP tem aqui próximo da minha região. Então, quando eu der um testar, ele já fez a consulta e trouxe para mim aqui, ó, os dados do CEP, que agora simplesmente eu vou preparar lá na minha app para a gente consumir esses dados aqui, ok? Então vamos dar um atualizar aqui, só para a gente ter certeza que todas as alterações foram aplicadas. Ele atualizou. Posso dar um fechar aqui. Fechou. Agora, aqui no Power Apps, vamos criar, a nossa aplicação para consumir o nosso conector que acabamos de desenvolver, ok? Então, aqui em aplicativos, vamos criar um em branco, ok? Eu vou criar um aqui, ó, de tela em branco. Eu vou chamar ele de CAD cliente. Eu sei que cadastro de cliente é muito mais que isso aqui, tá? Ok? Mas eu já vou aproveitá-lo para os demais aplicativos que eu for desenvolver, mostrando consumo de dados através de API. Ok? Então vamos dar um criar. Para esse app, a princípio, nós iremos consumir apenas 3 fontes de dados. Uma lista que eu tenho lá no SharePoint, ok? Como falei, a princípio chamada de CAD cliente, tá? Com os dados que retorna a API e o nosso próprio Custom Connector, ok? Então, quando eu vier aqui, ó, vamos adicionar primeiro as fontes de dados. Primeiro eu vou adicionar o SharePoint, tá? Eu venho aqui, ele vai mostrar para mim os meus sites, ele está dentro de Power Apps, e aqui é a minha lista CAD clientes, ok? Agora eu vou adicionar o meu Custom Connector, consulta CEP. É importante falar para vocês que o consumo de conectores customizados, ele é premium, tá? E se o seu licenciamento for standard, esta funcionalidade não estará disponível para você, tá bom? Eu estou usando uma licença de desenvolvedor, por isso eu tenho acesso a essa funcionalidade para que eu consiga gravar esse vídeo para vocês, tá bom, pessoal? Vamos adicionar o consulta CEP, ok? Então, dentro da minha app, eu já vou ter a minha fonte de dados, que é a minha lista no SharePoint, e o meu Custom Connector, que nós vamos utilizar agora para consumir os dados, tá bom? Então, vamos voltar agora aqui na app. O que eu vou fazer? Tá, pessoal? Eu não vou criar telas de login, fazer um UX aqui, tá bom? Para poder mostrar bem bonito as informações. A ideia é mostrar o consumo do Custom Connector dentro da Power Apps, ok? Então, aqui simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou colocar um formulário, tá? Vou criar um formulário aqui. A fonte de dados desse formulário vai ser minha lista lá de SharePoint. Então, quando eu colocar a fonte de dados, ele já vai trazer os campos para mim já, ok? Aqui, ó. Eu não preciso do card de anexo, posso excluí-lo, ok? Aqui, vejam que eu tenho CEP e Code, tá ok? CEP é o que eu digito. Code
é o que ele retorna para mim, o CEP, mas retorna ele formatado, tá bom? O campo status é o status da minha consulta. Eu vou deixar ele aqui embaixo, vou pegar o address e vou colocar aqui, ó, tá bom? Então, estamos aqui. Aqui no campo CEP texto é onde eu vou digitar a informação, tá bom? Então eu vou desconectar, vou desbloquear esse card. No on-change desse campo é onde eu vou colocar a ação. Então eu venho aqui, ó, desço aqui, venho até on-change, ok? Vou abrir mais aqui, ó. O que eu vou? Eu vou chamar o meu Custom Connector, consulta CEP, e ele já traz a minha ação, que é CEP. E logo em seguida ele já me sugere também o que eu preciso. Eu preciso simplesmente do code. O code é o CEP. Aonde eu vou ter o CEP? Eu vou ter o CEP no próprio campo, no self desse campo. Então, ó, só self.test. Fecho e fecho. Ok? Só que eu preciso guardar o que retornar. Então, o que eu vou fazer? Dentro dessa consulta, fora dela, eu vou colocar uma variável, eu vou setar uma variável chamada de address, endereço, ok? E essa variável vai ser o quê? Vai ser o resultado da consulta que eu fizer, ok? Então venho, vamos dar um play aqui agora. Ah, meu formulário não está como novo. Então vamos pegar, seleciono ele aqui, venho aqui, onde está em modo editar, eu vou deixar modo novo, ok? Então, ó, eu venho aqui, CEP, ó, 12, 240, 100. Ah, Júlio, e aí, ele rodou? Não sei. Por quê? Porque ainda eu não vim como default dos campos e coloquei aqui, tá? Então, ó, se eu vier aqui, ó, agora eu venho aqui, desbloqueio esse campo, desbloqueio esse, vou desbloquear todos aqui, ó, tá? Ó, vou desbloquear todos, ok? Então aqui, dentro do dataset, o default dele aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser var address.code. Veja que conforme eu for colocando, ó, ele já vai preenchendo ali, ó. Aqui vai ser a var address.address. Ó, ele já está preenchendo ali para mim, ó. Ó, var address. Aqui é state, ó, cidade. Var address.city. Aqui var address. Que é o distrito. O número ele não traz, porque eu tenho que digitar, ok? E o status é o status da conexão. Ó, status, ok? Status 200. Então, ó, tá vendo? Eu tenho as informações tudo aqui. Tá bom, Júlio, mas eu não preciso do CEP e do código. Quando eu digito um, aparece outro. Então, o que eu posso fazer? Ó, simplesmente, aqui, neste card, no visible dele, ele só vai aparecer para mim quando a var address for em branco. Então, ó, eu vou criar um if, vou pegar um isBlank aqui. Um isBlank o quê? Quando a minha variável address for em branco, ele fica true. Se não, false. Fecho e vou copiar. O mesmo, o que vai acontecer? Agora para essa code, só que com o inverso. Quando uma estiver aparecendo, a outra não aparece. Então, colo e inverto aqui, ó. False. E aqui é true. Ok? Com isso, eu ganho espaço aqui, ó, para o endereço. E aí, ele foi para uma segunda linha, que não tem problema algum também. Eu posso também pegar
número e trazer ele aqui, ó. Ó, número aqui. Bom, posso organizar, ó, os campos, ó, cidade, bairro. Eu posso pegar, trazer o bairro antes aqui, ok? E o status, ok? Eu tenho todas as informações aqui. O que eu posso fazer agora? Ó, simplesmente criar um botão. E esse botão eu vou chamar ele de salvar. Ok? E no onChange dele, eu vou dar um submit no form 1, ok? E no onSuccess deste, né, quando houver um sucesso, o que ele vai fazer para mim? Ele vai limpar a variável address para ele trazer os campos todos em branco novamente. Ok? Então, a minha fonte de dados está aqui, ó, ela está em branca. Ok? Eu vou. Ó, vamos fazer mais um ponto aqui. Se a pessoa, depois de ter consultado aqui, mas consultou errado, ok? Ela limpar e querer um novo, para a gente não criar um botão, ok? O que nós vamos fazer aqui? No onChange aqui, nós vamos setar a variável para branco. Tá? Para branco aqui, simplesmente. Então, pessoal, ó, a pessoa já fez a conexão, a consulta, mas não é o que ela quer. Se ela apagar, ó, ela salvou. Com isso a gente não precisa criar um botão novo, ok? Eu vou fazer uma nova consulta aqui agora, ó. 0,50 de um outro CEP, ok? Então ele consultou, eu salvei. Quando eu salvar, ele vai gravar na minha fonte de dados e vai limpar o formulário, esperando já o próximo para mim. Você vê aqui, ó, 12, 240, 100. Ó, consultou, trouxe o CEP para mim, salvei. Novo, 12, 242, 070. Ó, trouxe outro código para mim, 157. Salvei, trouxe para mim. Ok, pessoal? Então este foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí com mais esse conhecimento. Ok? Obrigado pelo acesso ao meu canal. Prometo a vocês que vou tentar aí gravar um vídeo por semana, tá bom? Mostrando as possibilidades da utilização na Power Platform. Agradeço muito, muito obrigado pelo acesso e tenham todos um bom dia.